Parlamento Jovem, um incentivo da universidade para a inserção dos alunos na vida política. Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas lança a terceira edição do livro Fé, Política e Cidadania. E hoje o tema de estúdio é a adolescência prolongada. Afinal, os jovens estão amadurecendo mais tarde na sociedade atual? Hoje é terça-feira, dia 8 de abril, começa agora mais uma edição do Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá! A vida e a função dos jovens na política. Esse é o assunto do projeto Parlamento Jovem, uma iniciativa da PUC Minas em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado. A abertura do evento aconteceu no último dia 3. A nossa equipe estava presente e conversou com o pró-reitor de extensão da universidade. O Instituto de Ciências Sociais da PUC Minas, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado, acaba de lançar o Polo BH do projeto Parlamento Jovem, um incentivo à vida política de universitários e jovens do ensino médio. Quem conversa comigo sobre o projeto é o pró-reitor de extensão, Vanderlei Chiep. Vanderlei, qual que é a importância desse projeto para a vida política dos alunos e dos jovens? Bom, no Brasil, comumente os jovens não se interessam pela política e se mantêm muito afastados, mesmo na hora que podem votar, com 16 anos, muitos não fazem o seu título, não se interessam. Então, esse projeto, ele visa interessar os jovens pela vida política, principalmente pela participação na política, ou seja, o jovem descobre que ele pode participar como cidadão. Isso interessa tanto aos nossos universitários, que são monitores do projeto, porque eles se aproximam da vida política de outra forma, quanto aos jovens que estão no ensino médio, que começam a aprender, através de uma formação política, de que eles podem participar muito além do voto. Ou seja, podem produzir ideias, discutir ideias, levar essas ideias para debate e para votação, como eles vão fazer no final do Parlamento Jovem. E já que estamos falando de voto, valorizar o voto é fundamental. Por isso, o Núcleo de Estudos Políticos da PUC Minas lança a terceira edição do livro Fé, Política e Cidadania. Confira mais detalhes com Mauro Ferreira. Em ano de eleições, a população deve ficar atenta à propaganda e aos apelos políticos. O livro Fé, Política e Cidadania, Pesquisas, completa a terceira edição da série Cadernos Temáticos e propõe uma discussão sobre 3 importantes temas para esse momento: a vivência da fé, a ação política e o exercício da cidadania. O livro trata de pesquisas, mapeando os grupos de fé e política existentes na Arquidiocese de Belo Horizonte, e a grande riqueza desses grupos é que trabalha no cotidiano sobre as questões relacionadas à política, participação social e principalmente no ano eleitoral como esse ano, esse livro ajuda os cristãos e os eleitores, de modo geral, os cidadãos, a aprofundarem na fé, mas também na escolha de bons candidatos, na formação de grupos de acompanhamento do legislativo e nas instâncias mais próximas da sua comunidade, nas várias modalidades de participação política. A publicação traz também pesquisas com o objetivo de incentivar a reflexão sobre a atuação dos católicos na Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu percebo assim, que com toda essa diversidade, a Arquidiocese e aqueles que são responsáveis por elaborar os projetos de pastoral podem encontrar aqui um diálogo interessante, não só para fazer uma avaliação crítica e autocrítica dos próprios projetos até então, mas sonhar para frente, metas que respondam exatamente a isso. O livro vai ser distribuído nas paróquias da capital e região metropolitana. A proposta é ajudar o cidadão a entender um pouco mais sobre política, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. A sociedade tem um papel fundamental na construção do espaço onde ela está, do território onde ela habita. Então, conhecer as políticas públicas que o seu espaço precisa, se inteirar mais daquilo que acontece no seu território é fundamental para que ele possa ser também um agente de transformação. A adolescência é uma importante fase do ser humano.
Momento de crescimento, conhecimento pessoal e preparação para a vida adulta. Até hoje, é comum dizer que uma pessoa se torna um adulto aos 18 anos. Mas será que isso é verdade? Existe um tempo exato para amadurecer, para controlar a própria vida e sair da casa dos pais? Um tema muito bacana. A nossa convidada que veio para falar sobre o assunto é Márcia Stengel, professora de pós-graduação em Psicologia da PUC Minas. Professora Márcia, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Espaço PUC. Obrigada. Professora, um jovem, existe uma idade certa para que um jovem saia de casa e assuma o controle financeiro e emocional da sua própria vida? Não, uma idade precisa a gente não tem, né? Quando a gente fala, assim, de um modo geral, que a adolescência termina aos 18 anos, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, coloca isso como um parâmetro para a gente ter algum, né? Para nos nortear em algumas questões, por exemplo, nas políticas públicas, na questão legal e tal. Mas, assim, dizer que o sujeito, ao completar 18 anos ou 20 anos, ele vai estar maduro, ele está pronto e tal, isso é muito relativo, né? A gente vai ter tanto questões que são individuais, quanto questões sociais, que esse sujeito está inserido e que vão potencializar ou vão dificultar esse amadurecimento. Existe uma cultura de que o jovem, a partir dos 18 anos, é suficientemente maduro para ser dono das suas decisões, professora? Eu diria que no Brasil a gente tem uma ideia pelo contrário, né? Assim, de um modo geral. É claro que também a gente tem que fazer um recorte, por exemplo, de classe social, né? Mas, assim, de um modo geral, a gente desconsidera que um jovem com 18 anos ele tem uma maturidade. A gente espera que não, né? Que ele ainda está no momento, assim, ele está acabando de se preparar e tal. Quer dizer, legalmente a inserção no mercado de trabalho é só a partir dos 16 anos, né? Com carteira assinada e tal. E, assim, o que a gente tem visto é a dificuldade cada vez maior de inserção dos jovens no mercado de trabalho, né? O primeiro emprego é muito difícil. Então, isso também vai dificultando essa autonomia financeira, a independência e tal. E sem uma independência financeira, fica difícil também para fazer essa saída da casa dos pais, né? Verdade. Bom, muitos jovens sonham com a liberdade financeira, mas ao mesmo tempo eles não querem abrir mão, né, dos benefícios de morar com o pai. E isso talvez não pode ser atrelado a um super protecionismo. Muitos jovens acabam adiando a fase adulta por terem sido excessivamente protegidos pelos pais? Sim, muitos são. Hoje a gente tem visto, principalmente, por exemplo, entre os jovens das camadas médias altas e tal, o discurso da violência, né, que perpassa a fala dos pais. Então, assim, o mundo está muito violento, então a gente tem que proteger os meninos. Então, busca o tempo todo, faz, e aí isso vai dando menos autonomia para o adolescente, para a criança e futuramente para o adolescente, né? Então, eles vão ficando mais dependentes, mais imaturos mesmo e com maior dificuldade de enfrentar o mundo, né? Então, assim, tem uma superproteção dos pais que realmente, quer dizer, claro, não é só a questão da violência, mas esse é um discurso frequente dos pais, né? Mas é uma tentativa de controle dos pais da vida dos adolescentes. Então, essa coisa de leve busca, também na hora que eu levo, eu sei onde que meu filho está indo, com quem que ele está andando, né? Tem um certo controle aí. Então, os pais vão super protegendo. Se você é super protegido, você fica muito mais difícil de alcançar uma autonomia, né? Verdade. Somente eu estou dizendo no sentido de uma autonomia psíquica, menos financeira e mais psíquica, porque também o que a gente vai vendo são pessoas que até conseguem fazer uma inserção no mercado de trabalho, ter né, dinheiro, mas que também não conseguem sair da casa dos pais, não conseguem romper esse laço, né, com os pais. Os adolescentes de hoje, vivem num mundo bastante conectado. E, ao mesmo tempo, né, essa conexão possibilita a eles uma gama muito intensa de informação. A senhora acredita que essa informação talvez impossibilite que eles sejam donos de serem donos de suas decisões? O pai está ali a todo instante, não faça isso, não faça aquilo. A internet
te oferece determinados riscos? Como que a senhora analisa esse contexto? Eu acho que assim, a gente hoje tem um mundo, né, não só os jovens, mas todos nós temos um mundo hoje com muito mais informação, né, com muito mais facilidade de acesso à informação. Não significa que ter acesso à informação a gente utiliza essa informação, né, e também o tanto que a gente utiliza, como que a gente utiliza, né. Então, assim, eu penso assim, a internet, ela traz uma questão real para os pais se preocuparem com seus filhos? Sim, mas antes não tinha e os pais também se preocupavam, né. Então, assim, eu acho que fazer essa junção assim tão direta, conciliar. A internet é isso que tem trazido mais maturidade para os meninos? Eu acho que não. Não sei, eu tem as suas ressalvas. Eu acho que assim ainda é uma coisa também muito nova assim para a gente ter tanta certeza, né, desses efeitos assim. Para finalizar, quais os prejuízos, professor, em poucas palavras, quais os prejuízos de uma adolescência prolongada? Eu acho que os prejuízos são essa pouca falta de autonomia do sujeito, né? Então, assim, uma dificuldade de fazer uma inserção no mundo adulto, né? Vamos dizer assim. Então, quer dizer, é uma questão financeira, uma questão psíquica, se responsabilizar pela própria vida, tomar suas decisões, né? Quando falo de autonomia psíquica, é nesse sentido, né? Então, essas coisas vão ficando prejudicadas. Ok. Professora, muito obrigado pela sua participação e boa tarde para a senhora. Eu que agradeço. Obrigada. Volte sempre ao Espaço PUC. Obrigada. E o Espaço PUC de hoje chega ao fim. Mande sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. A sua participação é sempre muito importante para nós. No programa de amanhã, vamos falar sobre tremores de terra. Por que esse fenômeno está acontecendo com tanta frequência no Brasil e na América do Sul nos últimos tempos? O nosso encontro é às 4h45 da tarde, aqui na PUC TV e na TV Horizonte. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e aguardo você amanhã.